Olá pessoal, professor Daniel Macedo na área. Estou aqui para continuar o nosso estudo da eletrodinâmica. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o curto-circuito. Por que esse tema? A gente falou sobre a associação de resistores na última aula e chegamos lá no circuito misto. E o curto-circuito é um sistema que aparece, né, nos vestibulares, provas militares, e a gente tem que saber como solucionar. Então eu vou dar a explicação teórica e depois a gente vai fazer um exercício, né, um exemplo do curto-circuito. E por último, né, a gente tem também os aparelhos de medida, onde a gente vai falar sobre o voltímetro e o amperímetro, beleza? Vamos lá, galera, olha só. Então nós temos aqui, né, um circuito que a gente pode perceber, ó. Peguei aqui um pedaço desse circuito, desculpa, um pedaço desse circuito. E aí, chamando aqui de polaridade VA, aqui é o meu potencial VB, né? Passou por um resistor, passou pelos resistores aqui em paralelo, eu tenho um potencial zero. Então eu consigo perceber que a DDP entre os polos VB e zero vai ser a mesma tanto para o R1 quanto para o R2. Logo, o que acontece? Se a gente escreve isso, U1 igual a U2, a gente pode abrir essa igualdade na primeira lei de Ohm. Ela vai ficar R1 vezes I1 igual a R2 vezes I2. Então eu vou colocar uma condição aqui. Eu vou dizer que R1 é maior do que R2, beleza? Então, ó, setinha para cima para o R1, setinha para baixo para o R2. Depois eu vou gravar uma aula sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, para que vocês possam entender melhor essa questão das setinhas. Mas toda vez que você tem dois números que se multiplicam e eles são iguais a uma constante, a gente sabe que esses números são inversamente proporcionais. Tá, Daniel, e o que isso quer dizer? Que a resistência elétrica maior terá a corrente elétrica menor, beleza? E a resistência elétrica menor terá a corrente elétrica maior. Tá? Então a corrente que está passando aqui por R1 é menor do que a corrente que está passando por R2. É uma questão de demanda, tá bom? O R2 vai demandar mais corrente. Beleza, então a gente percebe que quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente. Então, se a gente brincar um pouquinho com esses números, olha só, imagina o seguinte: eu tenho uma DDP de 100 volts, eu tenho uma resistência de 10 volts e eu tenho uma corrente I. Se eu fizer a conta, né, I vai ser U sobre R. Então a gente vai ficar com 100 dividido por 10, que dá 10 amperes. Agora, se o meu R passar para 1000 ohms, deixa eu consertar aqui porque eu botei 10 volts, galera, me desculpe. 10 ohms. Se eu passar para 1000 ohms, o meu I vai ser 100 sobre 1000. Então isso aqui vai me dar uma corrente de 0,1 ampere. Ou seja, aumentei a minha resistência, a minha corrente diminuiu. Provei que eu estava certo. Agora vamos pensar que a gente vai para uma resistência de 0,01 ohm. Como é que vai ficar aqui? I é igual a 100 dividido por 0,01. Beleza, e quanto é que dá isso, Daniel? Vou fazer aqui rapidinho. 100 dividido por 0,01. Isso aqui vai dar 10.000. Ou seja, a minha corrente aumentou muito, né? Ela pulou de 10 amperes para 10.000 amperes. Tá, e aí, Daniel, o que eu faço a partir daí? Eu quero que você perceba que à medida que a gente diminui essa resistência, a corrente aumenta muito. Então, esse fio aqui ele está representando o curto-circuito. O que é, na verdade, o curto-circuito? Você tem um fio cuja resistência ela está tendendo a zero. O que é uma resistência tender a zero, Daniel? Ela tem um valor tão insignificante, mas tão insignificante, que é como se não tivesse resistência. Então, pensando na nossa ideia de R vezes I, se um valor é muito pequeno para a resistência, isso significa que a corrente que vai passar por aqui, ela vai tender ao infinito. O que quer dizer tender ao infinito? Você pode entender o seguinte: ela vai ter um valor muito grande para o sistema que você está trabalhando. Bom,
A corrente é o movimento de carga elétrica que a gente tem num fio. Se esse fio está demandando praticamente o infinito, o que vai sobrar para passar pelo resistor R1? Zero. Então, o que vai acontecer? Não passa corrente pelo resistor R1. Então, os livros adotaram o nome curto-circuito porque, como esse resistor não funciona, é como se esses polos, vão lembrar dos potenciais, VA, VB, certo? É como se aqui também fosse VB. Então, é como se a gente pudesse unir. É como se a gente pudesse unir os polos. Como para haver movimento de corrente é preciso ter diferença de potencial, ó. Então veja bem, quando eu falo de unir os polos, ó, esse polo e esse polo estão aqui. Então o que vai acontecer? Como não há diferença de potencial, o resistor não vai funcionar. E se ele não vai funcionar, isso quer dizer que ele está em curto. Por que tem essa resistênciazinha aqui antes? Porque se você tentar fazer um curto num resistor sem que haja uma outra resistência no circuito, vai haver uma explosão. E aí é o caso do curto que gera algum tipo de explosão, beleza? Bom, vamos para esse exemplo aqui. Então nós temos uma associação. Vou marcar aqui os polos, ó, VA e 0. Vamos marcar esses potenciais. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é VB e aqui é VB. Beleza, então quer dizer que esses resistores, que eu vou dar nome aqui, 1 e 2, eles estão em série. Por que, Daniel, em série? Ó, VA-VB, VB-V0. Né? Eles estão em série no fio. Qual é a resistência total nesse momento? 5 mais 5. Lembra que a associação em série é só somar. Beleza. E agora, se eu pegar... Deixa eu pegar aqui essa imagem. Se eu pegar esse circuito e fizer o seguinte, olha. Repara. Eu tenho uma chave aqui. Se eu vier aqui nessa chave e fechar essa chave, o que vai acontecer? Esse potencial 0 aqui, ele vai passar a valer aqui. E aí, veja bem, se esse resistor está entre os potenciais 0, ele não funciona. Então, sobra apenas, se você tiver um pouquinho aqui de imaginação comigo, ó, vai sobrar o quê? Um resistor aqui e o fio. E equivale 5 ohms. Então, qual a resistência total aqui? 5 ohms. Então, não precisa fazer conta. Por que ele apagou, Daniel? Porque eu fechei a chave, ele entrou em curto. Então, em aulas experimentais, eu sempre costumo mostrar isso para os meus alunos. É muito fácil fazer esse curto. Ele não vai queimar a lâmpada, ele só vai apagar a lâmpada porque ela não vai ter mais nenhum tipo de diferença de potencial. É importante a gente entender que o que queima uma lâmpada, né, um circuito, é a sobrecarga. Beleza? Bom, pessoal, visto o curto-circuito, vamos para os aparelhos de medida. Nós temos aí dois aparelhos básicos, né? O voltímetro e o amperímetro. Nessa aula eu vou estar abordando o voltímetro ideal e o amperímetro ideal. O voltímetro vai ser representado por uma bolinha com a letra V, né? E o amperímetro por uma bolinha com a letra A. Sendo que o amperímetro ele pode também ser chamado de galvanômetro, tá? Ele também pode receber esse nome, galvanômetro, em homenagem a Galvani. E aí o símbolo do galvanômetro, galera, é o G, tá? Faz todo sentido, né? Esses aparelhos ideais, eles não vão alterar o nosso circuito, eles só vão indicar um valor. Então, tem um amperímetro no circuito tal, ele só vai te dar uma leitura. O amperímetro está marcando 3 amperes, então quer dizer que ele fez uma leitura de 3 amperes. Ele não altera o seu circuito, desde que você faça o quê? Que você associe o amperímetro da maneira correta. Então vamos entender isso. Voltímetro mede DDP, né? Faz todo sentido, volt, né? Possui resistência tendendo ao infinito. O que isso quer dizer, Daniel? R muito alta. Então, essa R muito alta vai impedir que a corrente passe pelo voltímetro de maneira ideal. Então, por esse motivo, ele tem que ser associado em paralelo. Porque se eu colocar um voltímetro em série, ele vai gerar um paredão para a corrente elétrica e a corrente não vai passar. Então, qual é o mecanismo para o voltímetro? Em paralelo. Então, olha aqui na imagem, ó, ele está em paralelo
com a bateria aqui, ele vai me dar a leitura da bateria. Ele está em paralelo com esse resistor aqui, ele vai me dar a leitura desse resistor. E ele está em paralelo com a associação em paralelo, então ele vai me dar a DDP dessa associação. Exemplo, vamos supor que a bateria seja de 20 volts, então esse amperímetro vai marcar 20 volts. Vamos dizer que esse resistor esteja entre 6 volts, então aqui vai marcar 6 volts. Vamos dizer que essa associação em paralelo esteja sobre 8 volts, aqui vai marcar 8 volts. É só isso, tá, galera? Agora, o amperímetro é o seguinte, ele mede a intensidade da corrente elétrica e ele vai possuir resistência desprezível. O que isso quer dizer, Daniel? A resistência é muito baixa, ou seja, está próxima de zero. E aí, se ela está próxima de zero, ele precisa ser associado em série. Por quê? Porque se eu colocar um amperímetro em paralelo, ele vai fechar curto. E aí ele vai fazer o resistor parar de funcionar. Então eu coloquei aqui 3 exemplos. O amperímetro pode estar na entrada do circuito aqui, vai medir a corrente, vamos supor, 2 amperes. Esse mesmo amperímetro aqui vai medir 2 amperes. E aqui ele vai medir um valor, sei lá, vou inventar, 1,2 amperes, que tem que ser menor do que a corrente total do circuito, porque a corrente aqui, lembra que ela se divide, uma quantidade passa por cima e outra quantidade passa por baixo. Está em série com esse resistor? Ok. Está em série com todo o circuito? Ok. Está em série com o circuito? Ok. Ele só não pode estar em paralelo, beleza? Para finalizar, pessoal, nós temos uma atividade experimental que é a ponte de Wheatstone. Pontes geralmente são as coisas mais difíceis de se calcular em circuitos elétricos, tá? Certinho. E aí o que vai acontecer? Existe uma ponte que tem essa cara aqui, ó. É um losango. Aqui tem um resistor desconhecido. Vai que você pega um resistor dentro de um laboratório e não sabe o valor dele. Então esse aqui é desconhecido. Aí você tem um reostato. O que é um reostato, Daniel? É um resistor adaptável, variável, tá? Resistência variável. Você consegue controlar com um registro. E aí a gente vai pegar 2 resistores conhecidos. Os números aqui são arbitrários, tá? É só para a gente diferenciar um do outro. Veja bem, isso é uma ponte. Só que para fechar a ponte tem que ter um fiozinho aqui no meio. E aí, nesse exemplo, eu vou colocar aqui um amperímetro. Para ser uma ponte de Wheatstone, faltou o D aqui, né? Ponte de Wheatstone. Se o amperímetro marcar I igual a zero, somente nessa condição, a corrente que passa aqui é igual a zero. A gente vai pegar os resistores diagonais, ó, R1 é diagonal a R3, tá vendo? Aqui, ó, diagonal. E vai multiplicar. Então, R1 vezes R3 vai ser igual a R2 vezes R4. Tá, Daniel, e qual é o motivo da gente fazer isso? Pensa comigo. Se você sabe o valor de R3 e R4, e você tem R2, que é um resistor variável, que ó, tem o valor desse cara, tem o valor desse cara e tem o valor dessa resistência variável, você descobre R1, tá? Mas assim, galera, não é um tema que vem aparecendo nos vestibulares, tá? Mas é importante que vocês saibam. Na nossa próxima aula e última aula de eletrodinâmica, eu vou falar sobre gerador e receptores ideais, beleza? Valeu, galera, deixa aí o like se possível, compartilhe com aquele amigo que está precisando e me segue aí no canal para me ajudar a produzir mais vídeos. Valeu!